Olha aí, pessoal, em alguns lugares do mundo o dólar já está batendo R$ 7. Na verdade, em algumas análises, pois é, já tem alguns institutos, algumas empresas do setor financeiro, bancos de forma geral, que estão projetando alta para o dólar em cenários mais realistas e cenários pessimistas. Obviamente, uma dessas instituições é o BTG Pactual, que traça cenários diversos em que o dólar, a cotação do dólar pode variar entre 5,20 e R$ 7,10, meu amigo. Você acha hoje que o dólar está mais perto dos R$ 5 ou está mais perto dos R$ 7? Já deixe aí nos comentários, fazendo aquele adendo de sempre dos últimos dias. Ainda não estou com o meu computador oficial, estou gravando aqui no computador reserva, então releve se a qualidade estiver um pouco inferior da imagem, do áudio. Consegui melhorar um pouquinho para hoje, inclusive, não é? Mas releve se não estiver adequado aos padrões habituais aqui do canal. Estamos indo aí levando enquanto a máquina oficial não volta, não desce do estaleiro. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito para fortalecer aqui o meu canal. Pois bem, curiosamente, esta análise aqui foi publicada, pelo menos eu trouxe, né? Deve ter aparecido em outros lugares, é claro, mas no site Brasil 247. Pois é, esse site tem dado umas notícias estranhas ultimamente. Você sabe, é um pasquim petista, basicamente. Não é um jornal sério, não é um jornal equilibrado, imparcial, longe disso. Quilômetros, anos-luz de distância disso. É um pasquim petista cujo único objetivo, até então, era simplesmente fazer eco a todas as vontades do Lula, a todas as vontades do partidão. Pois bem, eles publicaram isso aqui, bem como publicaram outras coisas estranhas nos últimos tempos. Trouxe uma notícia recente, inclusive, mais ou menos falando desse ponto aí, como o Brasil 247 parece que mudou, pelo menos em alguns momentos, e em algum grau, sua linha editorial. Porque essa notícia aqui está longe de ser positiva para o governo Lula. Essa é a verdade. Ok, o dólar, no começo de 2025, está bem comportadinho. Caiu no dia de hoje, dia 13 de janeiro, dia que eu gravo este vídeo, está a R$ 6,09. Eu ainda acho engraçado falar isso. O dólar caiu a R$ 6,09. Caramba, caiu acima de R$ 6. Pois é, esse é o novo normal. Mas o dólar está comportadinho sim nos últimos dias. Por quê? Porque tá todo mundo quieto do mundo político. O Lula não tá falando, o Haddad tá de férias, os ministros do Lula estão de férias, o Congresso Nacional tá de recesso. Essa turma toda que toca o terror na cotação do real, tá todo mundo de férias nesses dias, todo mundo de folga, ninguém tá azucrinando a nossa paciência em matéria de terror econômico, terror cambial. Mas em algum momento essa turma vai voltar, vai sair da hibernação deles aí, vai sair das cavernas e vai voltar para os microfones, para as coletivas de imprensa, para as entrevistas exclusivas. E aí, meu amigo, aí o pau vai quebrar de novo. Mas o que temos nesse momento é um dólar estabilizado nesse patamar. Tem vários dias que ele está nesse nível. 6,09, 6,10, 6,11 não passa disso aí, não cai também, obviamente, fica só estabilizado nisso. Mas todo mundo sabe o que eu acabei de falar, que uma hora o mundo político vai voltar à ativa e vai começar aquelas insanidades que nós acompanhamos no ano de 2024 todo. Eu sei, tá muito longe no tempo, um ano atrás, mas o dólar estava a 4,85 por aí no começo de 2024. Nada explica o atual patamar, a não ser, é claro, o descalabro econômico causado pelo mundo político no Brasil. Vários atores, claro, com especial destaque para a duplinha Lula e Fernando Haddad. Agora, o que o pessoal do BTG tem colocado em matéria de expectativas para o câmbio, para o valor do dólar em 2025? Pois bem, eles trazem aqui alguns cenários. É sempre assim que a análise é feita. Tem um cenário base, que é, digamos, a expectativa maior, a probabilidade maior de acontecer num cenário meio que ceteris paribus, usando o linguajar econômico, sem grandes mudanças. Mais ou menos o que nós temos visto
hoje. E eles costumam traçar um cenário mais otimista e um mais pessimista. Pois bem, o cenário base, ou seja, o cenário principal, o dólar vai chegar a 6,25 no presente ano, podendo chegar a 6,35 em 2026. Para mim, na moral, sério, estamos no lucro se o dólar terminar a 6,25 esse ano. Se ele valorizar 15 centavos apenas esse ano, praticamente andou de lado. Essa é a verdade, com a expectativa que eu tenho de inflação da moeda brasileira, ou seja, aumento da base monetária na moeda brasileira, fora o efeito Donald Trump, que a gente não sabe como que vai repercutir de forma geral no câmbio de todas as moedas. Aí já é algo que vai impactar para todo mundo. Não é só um fator exclusivamente brasileiro. Aí é algo que vai impactar todo o mundo, né? Para cima ou para baixo, não dá para saber nesse momento. Estamos mais no terreno dos palpites mesmo. Só que esse é o cenário regular, o cenário mais provável, o principal. É o cenário, como é que é o nome aqui que eles usaram? O cenário base. E veja que é um cenário de piora ainda assim. Ou seja, se nada mudar do que nós temos hoje, ainda assim o real vai se desvalorizar frente à moeda norte-americana. É um cenário ruim de qualquer forma. O cenário base, o cenário não mexer em nada, deixar quietinho como tá, já é um cenário ruim. Só que há uma hipótese pessimista do BTG Pactual apontando o dólar em R$ 7,10 ainda este ano, no final desse ano, chegando a 7,30 em 2026. Imagina que insanidade, né? Aqui seria um crescimento pequeno de um ano para o outro. Mas se a gente considerar 2025 nessa projeção pessimista, o dólar saiu de R$ 5,00 em 2024. Começou um pouco abaixo, mas vamos considerar R$ 5,00 que era o patamar ali em março. Saiu de R$ 5,00 para R$ 6,00 em um ano. Se esse cenário pessimista se realizar, o dólar vai sair de R$ 6,00 para R$ 7,00 em um ano. Está subindo R$ 1,00 a cada ano. Olha que descalabro econômico, que descontrole absurdo que nós estaremos vivenciando se isso acontecer. E eu falo para você, é um cenário pessimista sim, eu não acho que vai piorar tanto, mas a verdade é que não é impossível algo piorar do mesmo modo que piorou antes. Se no ano passado o dólar se valorizou R$ 1,30 ao longo do ano, por que seria impossível isso acontecer esse ano? As coisas estão mais ou menos semelhantes ao que nós tivemos em 2024, né? Pois bem, agora, se por outro lado houver um compromisso fiscal genuíno, houver um interesse por parte do governo de salvar o arcabouço fiscal, aí o dólar poderia chegar a R$ 5,20. Veja que eu acho isso aqui não só otimista demais como utópico, porque o governo Lula não deu o menor indício de que quer realmente controlar o câmbio brasileiro por meio do controle fiscal, não controlar no meio da canetada, que aí seria uma loucura, uma insanidade, mas manter o equilíbrio fiscal num patamar saudável para que a moeda volte para um grau de valorização um pouco mais condizente. Todo mundo sabe hoje que grande parte do preço do real frente ao dólar se deve, é claro, ao prêmio de risco do Brasil. Não é o valor exatamente da moeda brasileira, mas sim o risco assumido por causa do governo Lula. Então, nesse cenário, nessas condições, o dólar poderia voltar para uns 5,20, fazendo o dever de casa certinho. Mas isso é utópico, conforme eu falei. Mas veja que mesmo esse cenário otimista não coloca a moeda norte-americana no padrão que ela estava no começo do ano passado. Esse padrão a gente já perdeu. Se tudo acontecer da melhor forma possível, nós não vamos voltar naquele patamar. Vamos ficar num patamar um pouco pior. Melhor do que tem hoje, sem dúvidas, muito melhor, mas um patamar inferior àquele que nós vimos no começo de 2024. Ou seja, é um caminho sem volta que nós estamos percorrendo com o governo Lula. Muita gente não se dá conta disso. Muita gente acha que, não, depois a direita volta, a gente reconstrói o país, a gente coloca o país nos eixos. Não é assim que a coisa funciona, não é algo tão simples desse jeito. Entrou um presidente de direita? Não, agora o dólar caiu para R$ 5,00 de novo.
Não é assim que a coisa funciona, e o mercado, especialmente os investidores gringos, eles não estão nem aí para esse negócio muito não. Direita e esquerda, eles olham para o Brasil como sendo América Latina, terra de caudilhos, como sempre foi. A maior parte do tempo é assim, por que seria diferente? Eles olham mais para a sustentabilidade das contas na fotografia atual, não importa qual seja o presidente. Veja que esse tumulto, esse turbilhão econômico que nós estamos vendo com a taxa Selic disparando, com o dólar nas máximas históricas, não aconteceu por causa das eleições de 2022. Teve algum transtorno nos mercados, beleza, mas isso se acomodou rapidamente até o final do ano. Foi a concretização das medidas políticas e econômicas do Lula que levou a esse cenário. E é justamente para isso que o mercado olha. Então, o BTG Pactual traz aqui alguns cenários, né? Uns cenários de fato bastante variados, só que o grande ponto, a grande realidade é que o otimista é inviável. É utópico, não há compromisso do governo Lula nesse sentido. O cenário base, o cenário provável, é ruim se comparado ao que nós tínhamos um ano atrás, e o cenário pessimista, com base no que nós vimos nos últimos 3 meses, acaba se tornando um cenário, infelizmente, assustadoramente provável. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.